Vamos lá, gente. Estamos já começando. Só aguardando a galera entrar aqui. Só um minutinho para quem tá vendo a gravação. A gente vai já iniciar, estamos só aguardando aí o pessoal chegar. A nossa última aula deste módulo. A gente vai iniciar um novo módulo próxima semana, né? Vocês vão estar com a professora Bruna no módulo de profissão de cuidador. Vai ser bem bacana. Então, fiquem ligadinhos aí, que vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. Ela é psicóloga, vai ser muito bom, vocês vão poder conversar, tirar muitas dúvidas sobre essa parte de relacionamento mesmo, né? Da profissão do cuidador, como é que o cuidador pode atuar. Deixa eu falar com o povo aqui, que eles estão atrasados. Chegou Rosemary, Maria Rosemary. Edivone. Boa tarde, meninas. Maria Rosemary, Edivone, estão me ouvindo bem, direitinho? Dá para ouvir. Ok, cadê o café, Rose? Hoje tem não, professor. Ixi, Maria, hoje tá fraco. Hoje tá fraco o café. Eita, hoje tá aí com o baby, hein? Meninas, então hoje a gente vai fazer a finalização do nosso módulo, né? Próxima semana vocês começam um novo módulo. Uma aula bem legal hoje, eu quero que todo mundo participe, que vai ser bem bacana. Deixa eu mandar aqui mais mensagem para entrar. Hoje a nossa proposta é que a gente faça correção, tá certo, tá bom, Edvone. A gente faça a correção da nossa prova, que eu vou corrigir com vocês rapidinho. Deixa eu ir abrindo ela aqui, né? Eu já tinha mandado o gabarito para vocês, mas aí a gente faz aqui uma correção, só para ficar registrado. E depois eu trouxe aqui uma gincana de perguntas e respostas para a gente recapitular muitas coisas que a gente aprendeu até agora. E a proposta é que a gente faça isso hoje para finalizar o módulo. De qualquer forma, se torna uma revisão de todos os assuntos que vocês viram. Então, deixa eu só entrar mais gente. Chegou mais um, Antônia Lucinda. Ok, Bárbara. Olá, meninas, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora. Como estão? Tudo bem? Tava explicando aqui para as meninas que hoje a gente vai encerrar nosso módulo, né? Na verdade, a gente fez a prova semana passada, hoje vai ser algo mais legal para a gente se divertir. Eu propus aqui da gente fazer uma gincana de encerramento deste módulo e a gente corrige a prova, né? Eu mandei o gabarito, mas eu vou passar rapidamente Boa a prova tarde, aqui. galera. Oi, Rose, boa tarde. Boa tarde. Tava dizendo aqui que eu vou corrigir a prova rapidamente. Vocês, a maioria, já tinham recebido o gabarito, então já viram aí o que errou, não, mas para ficar registrada aqui a correção da prova. E logo em seguida a gente vai para a nossa brincadeira proposta por hoje. Na verdade, eu quero fazer um quiz de perguntas e respostas com vocês. Se entrar mais gente, a gente pode até dividir em dois mini grupos aí. E aí a gente pode até ver os pontinhos extras para vocês, para dar participação, para vocês já começarem o próximo módulo pontuando. O próximo módulo que vocês vão trabalhar é o módulo de profissão de cuidador. Não é comigo, então hoje também é a despedida da turma comigo, né? Hoje nós vamos nos despedir, porque a gente não vai ficar mais se vendo toda feira.
Mas não vamos nos despedir para sempre, porque eu sempre estarei com vocês lá no grupo. Aí no próximo módulo vocês vão trabalhar a parte de profissão de cuidador. Oi, Aparecida. E é com a psicóloga Bruna, né? Não sei se vocês conhecem ela, mas Não. ela é muito boa. É um módulo bem legal, um módulo bem bacana, onde vocês vão trabalhar a parte de profissão de cuidador, quais são as demandas emocionais, né? A profissão em si, o que é que ela traz e o que é que eu posso aprender com isso. Então, é bem bacana. Então, Bruna traz essa abordagem mais do psicólogo, né? Da parte da psicologia, que também é muito importante o cuidador estar com essa parte psicológica, saber como lidar com a família, saber como lidar com o paciente. Então, acho que vocês vão adorar o próximo módulo. É bem bom mesmo, bem bacana. E aí, vocês já começam a próxima semana, como a gente já fez a prova, tudo já tá tudo ok neste módulo aqui. Então, eu vou passar a prova aqui. Hoje vai ser mais curto do que o normal. Toda terça eu digo isso, né? Mas sempre a gente termina quase no horário. Mas hoje vai ser mais curto mesmo, porque eu vou só fazer a correção da prova. E aí, depois, a gente vai pra a parte da gincana que eu falei, do quiz. Na verdade, é um joguinho que vai englobar vários assuntos que a gente viu nesse módulo, tá? E também alguns assuntos a mais de outros módulos. O foco é que sejam situações aqui mais do dia a dia, então vocês vão ver que vão ter mais coisas voltadas para o primeiro socorro, para uma assistência a um paciente que passou mal em casa, para a gente discutir algumas coisas, relembrar algumas coisas, né? Não deixa de ser uma retomada e tirar as dúvidas que ficaram por acaso desses temas. Mas deixa eu projetar logo a prova aqui. Em 10 minutinhos eu faço a correção dessa prova. Só para vocês conseguirem ver. Ok, gente, então a nossa prova que a gente fez semana passada era essa, né? Todo mundo aí lembra dela. A primeira questão é uma questão bem tranquila, só tiveram uma ou duas pessoas que se atrapalharam porque não viram que era para marcar a alternativa errada, né? Então, lembrando que nela a gente queria a alternativa errada, não a alternativa certa, tá? Marcos, boa tarde. Eu tô fazendo só a correção da prova da semana passada, tá? Então, a primeira questão era sobre autismo, uma questão bem direta, né? Que falava que eu queria que vocês marcassem a errada. E aí, obviamente, a que era errada era que as crianças autistas não podem frequentar a escola em nenhum local público. Isso, obviamente, é muito errado, né? Mas todas as outras eram certas, né? Realmente, eles não têm o contato visual como algo que eles simpatizam, então geralmente eles não gostam de manter esse contato visual, eles têm prejuízo na comunicação, na interação e tem comportamentos repetitivos, né? O transtorno vai afetar quase todos os aspectos de comportamento, fala, movimentos do corpo, então estava tudo certo, menos a última que falava que o autista não podia ir para a escola, e obviamente isso aí é mentira. A segunda era sobre a questão do Alzheimer, também uma questão onde a maioria não tiveram dificuldade, né? A maioria acertou, aí a grande maioria acertou essa questão, que era marcar a questão verdadeira. Então, o Alzheimer só afeta idosos com 80 anos? Não, né? O Alzheimer, os fatores desencadeadores da doença não tem relação com a genética? Tem relação com a genética, né? Teve algumas pessoas que marcaram essa como verdadeira, mas lembra, gente, que a gente tem sim aí a tendência genética, quando tem casos na família, a gente tem a maior propensão a ter problemas, né, do Alzheimer. Então, a mãe, o pai, um familiar, um irmão que tem, né, a gente fica com mais chance. Então, tem a ver com a genética, sim. E aí, a correta seria essa, né? Ouvir o paciente, falar apenas o necessário, não implicar, são atitudes necessárias que o cuidador deve ter. Bem correto, né? Realmente, a gente precisa ter essas atitudes aí. E a última era, Alzheimer só afeta a memória de longo prazo. Teve algumas pessoas que marcaram essa também. Mas essa aí, gente, tá errada, né? Lembra que o Alzheimer, ele inclusive começa afetando primeiro a memória de curto prazo
e depois que ela avança para a memória de longo prazo. Então, primeiro eles começam a esquecer aí das coisas do dia a dia, né? Mas lembram quem são, onde nasceram, o pai e a mãe, e aí ao longo do tempo eles vão perdendo essa capacidade. Então, só para vocês, quem entrou agora, a gente tá só corrigindo a prova para vocês não ficarem com dúvida nenhuma. A outra era uma aberta, né? A maioria acertou, era questão de o que fazer para ajudar as pessoas no tratamento da hipertensão, e aí valia aqui muitas coisas, né? Exercício físico, cuidados com a dieta, com a alimentação, usar as medicações de maneira correta, não fumar, não beber. Então, todo mundo pontuou nessa aqui, todo mundo soube fazer as orientaçõezinhas corretas. Essa foi uma questão que a grande maioria, acho que 100% da turma acertou. Essa segunda, quais são os sintomas do Parkinson e como a doença se manifesta no indivíduo, né? Tremores e febre alta? Não, febre alta não. A gente não tem febre alta no Parkinson, né? Então, lembra disso aí. Não é normal ter febre alta no Parkinson. Quem entrou agora, gente, eu tô só corrigindo a prova, tá? Josineide Silva, que entrou agora, eu tô corrigindo a prova. Então, gente, não existe essa história de febre, né? Tremores tá certo, mas febre não. Tremores, rigidez muscular e perda de memória, sim, né? Essa era a correta. Perda de memória, lembrar que muitas pessoas não lembram, mas é sim um fator que está associado à doença de Parkinson, tá? A gente tem uma relação direta, sim. Claro que não no início do quadro, mas quando o quadro ele avança, a gente tem aí, sim, a presença de perda de memória. Rigidez muscular, sim, verdade. Convulsão e febre também não são comuns, não são manifestações comuns. A convulsão até pode acontecer muito raramente, mas febre não, né? E aqui febre baixa e paralisia também não se enquadrava aí no correto, no que a gente esperava. Então, falso aí também. Então, a gente ficaria com a alternativa B mesmo. Ivanira, eu tô corrigindo a prova, tá? Já já a gente começa. O que podemos fazer para evitar quedas nos pacientes? Então, essa também foi uma que algumas pessoas erraram, acho que se confundiram, não sei. Mas uma questão bem direta, bem fácil, né? Primeiro, incentivar o paciente a usar meias. Essa foi o que a maioria que errou botou. Gente, lembrando, as meias, elas são bastante escorregadias, né? E não tem aqui meia com solado de borracha, são meias. Eu inclusive, nas aulas, às vezes digo para vocês que a gente pode usar meia para proteger contra o frio e tudo mais, mas se for para o paciente ficar em casa para andar, tem que ter aquele solado antiderrapante. Não pode ser com só a meia, porque vai escorregar. Então, não vai prevenir queda, pelo contrário, vai aumentar o risco de queda. E a gente teve aí algumas pessoinhas que marcaram, né? Mas já tirem essa dúvida aí. Colocar tapete no chão também não. Tapete, a gente sabe que aumenta o risco de tropeçar e cair. C, retirar tapetes e aumentar a iluminação. Seria, obviamente, a alternativa correta. E a última, usar chinelo antiderrapante e deixar pouca luz no ambiente. O chinelo tá correto, né? Mas a pouca luz não. Essa aqui, campeã de carteirinha de erros, né? Eu acho que só tivemos aí 2 ou 3 pessoas na sala que acertaram essa questão. Qual transtorno somatoforme se caracteriza por idas frequentes ao serviço de saúde e uso indiscriminado de medicamentos? A questão do serviço de saúde, gente, aqui se enquadrava se tivesse só a parte, né? Do serviço de saúde, a gente poderia pensar na somatização, sim, que foi a maioria que marcou, né? E até mesmo distúrbios de dor, apesar do paciente que tem distúrbio de dor não ter tanta frequência no médico, mas ele poderia considerar, vamos dizer assim. Agora, quando a gente fala do uso indiscriminado de medicamentos, aí fica claro a hipocondria, né? Eu disse para vocês que era uma característica bem marcante, além de procurar doença, achar que tá doente, né? Além disso, fazer uso dos medicamentos. A gente até tem um termo bem usual chamado o hipocondríaca, né? O paciente, a pessoa que toma muito medicamento. Então, tá bem associado à hipocondria, tá?
Então, seria a resposta correta. Muita gente marcou somatização. Eu entendo que a somatização, realmente, o paciente ele pode ter mais idas frequentes, né? Ele procura mais os serviços porque ele somatiza sintomas, acredita, né? Que aqueles sintomas são reais. Mas nem sempre a gente tem a presença do uso frequente de medicamentos. Então, a resposta correta seria a letra A. A penúltima aí, antepenúltima, né? Quais principais causas da desidratação? Gente, essa é bem fácil também, né? Vômitos e diarreia, obviamente. A primeira, febre e manchas na pele. Mancha na pele não se caracteriza. A febre, importante dizer, viu, gente? Botei aqui febre, não foi por acaso. A febre, ela pode ser, sim, um agravante no quadro de desidratação. A febre aumenta o metabolismo, né? Alguém aqui já teve febre que no outro dia ficou com o lábio rachado? Ou já viram isso em alguma criança? Teve febre muito alta e depois ficou com o lábio rachado, a boca rachada? Sim, eu já vi, professora. Pronto, isso acontece algumas vezes. Pronto, isso acontece porque a elevação da temperatura às vezes é tão alta que pode insidiar um quadro de desidratação. Então, a febre, ela poderia ser, sim, certo? Um fator agravante para piorar uma desidratação ou até para iniciar, desencadear. Mas aí, quando a gente vem para as opções aqui que eu coloquei, febre e coceira, né? Manchas na pele, desculpa. Não, aí mancha na pele não é verdade. Coceira sozinha também não. Vômito e febre. Professor, e aí, vômito e febre? Pois bem, quem marcou vômito e febre, que não foi ninguém, nenhuma pessoa marcou vômito e febre. A maioria dessa acertou. As que errou, marcou outra sem ser vômito e febre, né? Mas quem marcou vômito, se alguém tivesse marcado vômito e febre, eu iria considerar também, porque é importante que vocês saibam, e às vezes eu já poderia ter falado isso em aula, obviamente, claro, gente, desidratação é muito mais comum no quadro diarreico e de vômito, né? Então, a mais correta aqui seria a última, tá? Mas também eu poderia considerar, caberia um recurso aqui nessa C, certo? A da diabetes, bem batida, né? Diferenciar os dois tipos de diabetes, vocês por terem visto já 2 vezes esse tema, graças a Deus a maioria acertou, né? O tipo 1 é quando a gente tem lá o probleminha no pâncreas. Então, o pâncreas, ele não consegue produzir insulina suficiente, né? E aí, isso vai desencadear os sintomas, as manifestações. E já o tipo 2 não, tem mais a ver com a dieta, né? O problema, muitas vezes, não é no pâncreas. É, sim, no excesso, né, de peso, no sedentarismo, que começa a desencadear uma resistência à insulina. E é essa resistência que se caracteriza pelo diabetes tipo 2. Então, a alternativa correta seria aí a letra A, tá? Por último, a depressão é uma doença que afeta o comportamento humano e as pessoas acometidas apresentam sofrimentos psicológicos e até mesmo físicos. Obviamente verdadeira, né? Essa questão, o sofrimento do paciente com depressão não é apenas psicológico, a gente tem muitos pacientes com sintomas físicos mesmos. Então, essa seria aí o nosso gabarito da prova. Alguma dúvida dessa correção? Alguma pergunta sobre a correção? Algo desse tipo? Não, gente. Deixa eu mandar aqui. Por mim, não. Tá. Não, professora, tá tudo ok. Tá bom. Você tá linda hoje. Vocês que são lindas e lindos. Obrigado. Gente, então, hoje tá faltando muita gente, né? Falta entrar aqui, geralmente que entra Marlene, Rafaela, Mônica. Entrou Marlene, eu falei nela, ela chegou. Eu amei seu vídeo, a interpretação foi ótima. Foi, gente, vocês gostaram? Que bom. Gostei. Aquele vídeo, só para quem não entendeu direito, é que eu faço parte, né? Estou concorrendo à diretoria aí de uma liga, acadêmica, né? De estudantes de medicina, de nefrologia, que é a especialidade que estuda o rim. E aí, por isso que o tema do vídeo era rim e diabetes, né? Que muita gente não sabe, mas o rim é um dos órgãos mais afetados com a diabetes.
Então, a gente fez esse link aí. Eu tive a ideia de simular como se eu fosse um rim. Tinha que ser rápido, tinha que ser em 1 minuto e meio. Então, foi o que saiu e deu certo. Vai dar certo, se Deus quiser. Então, obrigada aí quem curtiu. Quem não curtiu, vá lá. Eu mandei pro grupo, curtam lá. Marlene, boa tarde. Oi, Marlene, boa tarde. A gente estava corrigindo a prova. E agora, gente, a gente vai fazer o nosso quiz, como eu disse, tá certo? O intuito aqui é a gente revisar assuntos, retomar alguns pontos que possam ter ficado com probleminha, né? A gente tem aí a tarde para brincar disso. Na verdade, o intuito aqui é que a gente brinque aprendendo, obviamente, que todo mundo participe. E, obviamente, pense na sua resposta e diga quando for solicitado, certo? Então, aqui o intuito é que a gente faça perguntas do dia a dia, que sejam perguntas que a gente possa encontrar situações de primeiros socorros que o cuidador possa lidar, porque, como eu disse, vocês viram lá problemas de primeiros socorros lá no módulo de primeiros socorros mesmo em farmácia, mas ali era mais voltado para a questão do profissional de farmácia. Aqui a gente vai ver a parte mais do profissional de cuidador, né? Mas a gente, obviamente, vai revisar muitos assuntos que vocês viram lá, tá certo? Então, anteriormente. Então, para iniciar, uma pergunta bem simples mesmo, né? Vamos lá. O que são primeiros socorros? Letra A, o socorro somente ao trauma. B, são os cuidados imediatos com o fim de manter as funções vitais. C, cuidados secundários após a PCR, parada cardiorrespiratória. Ou D, medidas de exposição à vítima. E aí, meu povo, ou digita ou fala? Qual a resposta correta? Letra B. Letra B, Rose, todo mundo concorda com Rose? Alguém discorda? Sim, B. B, né? Então, vamos lá. Essa não tinha como ninguém errar, né? Realmente são os cuidados imediatos que a gente faz a fim de manter as funções vitais, certo? Ah, socorro somente ao trauma não é verdade. A gente viu que primeiros socorros eu posso aplicar em animais peçonhentos, eu posso aplicar em uma situação de desmaio. Então, não somente quando tem um trauma, quando tem uma queda de uma moto, um acidente, todos os cenários, o primeiro socorro pode ser aplicado. Aí a gente lembra que para que eu preste um primeiro socorro, eu preciso estar seguro, né? Então, essa é uma questão que geralmente erram muito na prova, quando a gente faz prova de primeiros socorros com vocês. No atendimento do primeiro socorro, a ordem de segurança é: primeiro equipe, segundo eu, terceiro vítima. Primeiro eu, segundo equipe, terceiro vítima. Primeiro vítima, segundo eu, depois equipe. Ou primeiro a vítima, segundo a equipe e por último eu. B. Letra B. B, menina, estão todos afiados. Exatamente, gente. Primeiro eu, né? Então, nunca se colocar em risco. A gente primeiro tem que assegurar a nossa segurança, obviamente, depois de quem vai nos ajudar e depois, por último, da vítima, tá? Então, a gente tem que saber a importância da vítima estar segura, mas para que eu preste um socorro para ela, eu preciso estar seguro também. Não adianta eu prestar um socorro para alguém correndo o risco de virar outra vítima, né? Vamos lá, perguntinha aí que muitas vezes vocês se confundem, foi até questão da prova de noções de enfermagem, né? Algumas pessoas se confundiram. Quais são os nossos sinais vitais, tá? Então, a gente tem aí a avaliação neurológica, o pulso e a desfibrilação. B, a temperatura, as vias aéreas e a avaliação neurológica. C, a respiração, as vias aéreas e controle cervical. Ou D, temperatura, pulso, pressão e respiração. Letra D de dado. Letra D de dado. Isso mesmo, gente. Então, a gente tem aí, obviamente,
com os sinais vitais, nossa temperatura, pulso, pressão e respiração, certo? Então, obviamente, a avaliação neurológica é um ponto importante no primeiro socorro, mas ela não é considerada um sinal vital. Então, eu botei aí para confundir, porque às vezes a pessoa lembra lá que a avaliação neurológica é um ponto importante, mas não é essencial, certo? Então, todos estão aí super afiados. Vamos lá. Agora, se tratando de uma situação de parada, vamos lá. Então, vamos pensar aí. Estou com um paciente que está em PCR, parada cardiorrespiratória. A gente lembra que nós temos vários pulsos no corpo, né? Então, eu tenho lá, onde tem artéria, eu tenho pulso. E aí, eu preciso ir para o pulso que tenha maior fidedignidade no momento de uma parada. Alguém lembra que pulso é esse? Carotídeo. Letra B. Eita, danado! Tão danadas. Letra B, carotídeo, né? Então, só pra gente retomar, tá certo, né? Só pra gente relembrar, gente. Femoral, obviamente, tá onde? Nos membros inferiores, na perna. Isso, tá na região do fêmur mesmo, tá? A gente pode até falar assim, que tá na região do fêmur. Oi, Raíssa, boa tarde. Oi, professora, boa tarde. Desculpa o atraso. Tudo bem, a gente hoje tá brincando aqui. Estamos fazendo um quiz de fechada do módulo, tá? Então, você vai participando aí conforme você vai achando qual resposta é a correta, viu? Então, gente, só lembrando, a femoral é um pulso central, professora? É um pulso central, certo? É um pulso de uma artéria bem importante, passa lá perto do fêmur, na região da virilha, mais ou menos. Mas ele é muito importante, principalmente em crianças, tá? Então, a gente pode, inclusive, quem tem criança pequena, tentar palpar aí, ver se vê a pulsação nessa região. Pode ser ali o pulso femoral. Mas no dia a dia ele é pouco aplicável, então a gente não utiliza ele, né? Carotídeo é aquele lá do pescoço, muita gente se refere a ele como do... Professor, é o pulso do pescoço, isso mesmo, né? O pulso em que a gente faz a palpação na região, obviamente, do ali abaixo do mento, abaixo do queixo, lateralmente, né? Tem de um lado e tem do outro. E por que é o mais indicado na hora de uma parada cardíaca? Só para a gente relembrar aqui algumas coisinhas que são importantes. O povo tá participando aqui. B, D, valeu, gente, que tá aí no chat. Só pra gente lembrar, né? O pulso carotídeo é o pulso central que leva sangue, que oxigena, né, o nosso cérebro. Então, ele é mais importante ainda por conta disso. Porque através da carótida, dessa artéria carótida, em que o sangue é bombeado do coração para a região do cérebro. Então, por ele ser um pulso com artéria calibrosa, uma artéria realmente bem maior, bem mais calibrosa, e por uma artéria importante que leve sangue, que oxigena o cérebro, ele aí, obviamente, é o de escolha para um momento de urgência. Lembrar que o radial é o que está aqui na nossa mão, né, no punho, sempre é em direção ao polegar ele, a gente sempre vai palpar pulso, sempre com esses dois dedos, né, nunca usar o próprio polegar, porque o polegar tem pulsação própria. Então, quando a gente sente ele, professor, onde é que eu vou usar ele? No dia a dia, minha gente. Então, tô lá com o meu paciente, é um paciente que eu quero apenas ver os sinais vitais dele, né? Então, ele tá estável, tá dormindo, eu sei que ele tá bem, não tem risco de estar em parada, eu não encontrei ele desmaiado, nada disso. Vou só verificar os sinais vitais, eu posso usar o radial no dia a dia tranquilamente, tá? A gente vem só pro carotídeo quando a gente tem uma situação de urgência mais, por ele ser um pulso central. Mas no dia a dia a gente vai pro radial mesmo, certo? Não tem problema. E o outro que tinha lá, deixa eu ver qual era a outra opção. Era o braquial. Engraçado, o braquial, deixa eu falar para vocês. O braquial, gente, para quem não sabe, é o que passa aqui, ó, que a gente sente aqui. Quando a gente vai fazer a aferição da pressão arterial, a gente coloca a braçadeira, né, no braço, e aí a gente vai colocar o esteto nessa região aqui. O esteto vai exatamente tentar ficar em cima desse nosso pulso braquial,
tá? Eu até consigo sentir ele nessa região. Ele é sempre mais para dentro, tá? De medial para dentro, não para fora. Isso com a minha mão aberta, assim, né? Então, ele sempre vai estar mais por aqui. Então, às vezes, ó, eu achei o meu aqui. Às vezes a gente até acha com facilidade ele. Esse pulso braquial, ele não deve ser usado também. Mas em crianças, a gente não sente ele nessa região, tá? A gente sente aqui na axila mesmo. Então, é quase na região da axila lá do bebezinho. Principalmente até 1 ano de idade, 2 anos. O nosso a gente já não sente aqui, né? A gente já sente mais aqui, superficial nessa região. Mas é um pulso muito usado na pediatria, tá? Então, às vezes, por exemplo, chega o bebezinho, eu quero contar o pulso do bebê. No adulto a gente vem pra cá, né? Pra contar o pulso. No bebê a gente vem pra cá, pra o pulso braquial, na axila. Então, bebezinho, geralmente a gente utiliza bastante o pulso braquial. Nós, adultos, a gente usa muito braquial para fazer a aferição da pressão. Então, na hora que a gente vai fazer a aferição da pressão, a gente usa muito esse pulso braquial. Olá, Aline, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Fiz a correção da prova e aí a gente está fazendo aqui um quiz de perguntas e respostas para finalizar o módulo, revisando algumas coisas. E aí vocês vão participando, como a gente já finalizou todos os assuntos, a gente vai só fazer esse fechamento hoje, certo? Certo. Obrigada. Então, gente, esse aqui a gente já tinha feito, né? Então, parada cardíaca, sempre pulso carotídeo, tá? Nunca vai pro femoral, nem braquial, nem radial. Dia a dia adulto, vai pro radial. Beleza, bora pra próxima. Carotídeo, como vocês falaram, letra B, pessoal que participou aí no chat e que falou, acertaram, né? Vamos lá. Eita! Ninguém viu. Durante a parada cardiorrespiratória, a manobra a ser realizada em um adulto, 2 insuflações para 15 massagens, 1 insuflação para 20 massagens, 2 insuflações para 30 massagens ou 4 insuflações para 30 massagens. Letra C. Letra C, vamos ver quem está participando mais aqui no chat. Edivone falou letra C também. Aparecida também, ok, gente, acertaram, Marlene, acertaram mais uma vez, é isso aí, tô vendo que estão treinados, fico muito feliz, sabendo que eu e Priscila conseguimos ensinar bastante coisa para vocês. Gente, só relembrando, né, numa situação de parada em adulto, a gente sempre vai utilizar 2 para 30, 2 ventilações para 30 massagens, mas eu sempre tenho que começar pela massagem cardíaca, tá? Então, a gente não vai começar ventilando a vítima. A gente começa realmente fazendo a massagem. Então, afere pulso, não tem pulso, começa a fazer massagem depois que você vai ventilar. Você só ventila novamente, lembrando lá daqueles cuidados, se a gente tiver lá um ambu ou uma máscara para que eu não me contamine. Na maioria das vezes isso não é possível. Então, a ventilação ela vai ser feita muitas vezes boca a boca, só que a gente sabe o risco de contaminação. Então, a gente não recomenda, né? Quando eu digo a gente, não somos eu, Priscila, o Sebrac, estamos falando aí da associação, né? Mundial, americana, brasileira de reanimação que faz o protocolo. Ele pede que quando a gente não tenha como ventilar, então eu não tenho como fazer a respiração, fazer insuflação, eu apenas faço a compressão. Então, você vai fazer aí compressão cardíaca até chegar ao socorro. A não ser que seja um membro da família, né? Isso. Aí a gente faz. Isso, exatamente. Às vezes você tem mais segurança, alguém que você já conhece, obviamente, né? Você pode fazer, tentar aplicar, sabendo que quando você faz, a força tem que ser suficiente para elevar o tórax daquela pessoa. Então, muitas vezes é cansativo, porque você vai estar lá fazendo as compressões e vai ter que fazer também as insuflações. Então, às vezes, não dá conta uma pessoa só, por isso que é sempre bom ter mais de uma, né? E nunca esquecer, gente, identificou alguém desacordado, identificou uma parada, viu que a pessoa não tem pulso, a primeira medida é ligar para o socorro, antes de fazer qualquer coisa, principalmente quando você está sozinho.
Quando você tá com alguém, você ainda pode pedir para outra pessoa ligar e você começar os cuidados, mas a gente às vezes esquece do básico. Como eu sei o que fazer, eu sei fazer a massagem, aí corre para fazer. Mas aí você tá fazendo para quem chegar, né? Então você não pode esquecer. A gente sozinho não dá conta. Toda medida de socorro, ela precisa ter um suporte avançado, que só é possível quando a gente tem aí o auxílio dos serviços, né, do SAMU, dos serviços especializados. Então, não esqueçam disso. Precisa ter isso aí na cabecinha de vocês. Beleza, tô gostando, estamos esquentando aí, todo mundo acertou. Vamos para a próxima. Essa aqui também é muito fácil. Essa aqui eu acho que eu vou até passar ela, mas essa aqui todo mundo vai acertar com certeza, né? Aqui é uma questão de queimaduras. Então, uma funcionária derruba chá fervente sobre uma grande área do antebraço, causando uma vermelhidão intensa local, além do surgimento de bolhas. E aí, gente, não é a pergunta, mas se tem bolhas, qual é o grau dessa queimadura, hein? Segundo grau, né? Então, quem não lembra lá, quando a gente tem a formação de bolhas, a gente tem aí já o acometimento da epiderme e derme, então a gente já considera que é segundo grau, tá? E aí ele pergunta o que fazer numa situação imediata, né? Essa letra A, a maioria da gente já fez na vida, todo mundo quando levou uma queimadura já foi botar pasta de dente, né? A pasta por ter essa possibilidade de resfriar momentaneamente, como às vezes é a base de hortelã, de menta, dá essa falsa sensação de frescor. Porém, por trás nós temos a propriedade abrasiva da pasta, que é corroer, né, a placa, o esmalte dentário, a placa bacteriana no esmalte dentário. E isso também, essa ação de fazer essa quebra dessa barreira também acontece na pele. É uma propriedade abrasiva, então ela pode piorar a lesão ao invés de melhorar. Estourar bolhas, letra B. C, aplicar gás seco e curativo compressivo. Ou D, resfriar o local com água corrente e manter a pele íntegra, né? Então, obviamente, acho que a resposta de vocês é qual? Letra D, né? Isso, já tinham falado aqui no chat, letra D, é isso mesmo, gente. Não tem como ser outra alternativa, letra D, tá? Resfriar o local com água. Estourar bolhas, a gente sempre lembra que não é bom, né? A gente não recomenda que se estoure as bolhas, a não ser que ela estoure ao acaso, por acaso, né? Sem querer. E aí a gente vai fazer o curativo dependendo da demanda. Se quando estourar a bolha ainda tiver ferido por baixo, é interessante que faça. Se não, a gente pode deixar somente aquela pelezinha, né? Por cima, porque ali já forma um próprio curativo biológico. Então, letra D, estão certíssimos. Ao ver outra pessoa levando um choque, eita, essa aí vocês vão lembrar de Priscila. Priscila deu essas aulas para vocês, né? Quando a gente tem aí vítimas de choque, gente, a gente faz o quê? Letra B de bola. Letra B de bola, né? Desligar a chave geral. Então, jamais eu posso tentar puxar, ou jogar água, ou ficar descalço para tentar ajudar. Enfim, qualquer coisa que eu faça nesse sentido não tem efetividade nenhuma, né? Então, o que tem efetividade é desligar a fonte da energia. Então, obviamente, desligar a chave geral. Se você não sabe onde é a fonte, desliga logo lá o medidor, já dispara o medidor para evitar que nós tenhamos aí sequelas, problemas e que você se torne outra vítima. Então, essa aí tá bem fácil mesmo. Essa aí, gente, a gente viu nas nossas últimas aulas aí de primeiros socorros, não, de saúde e seus cuidados. A gente falou sobre engasgo, né? Em alguns locais vocês vão encontrar essa sigla, tá? OVACE, né? Que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho. É o termo que às vezes as provas em concurso ou até mesmo em livros, materiais, vocês podem encontrar. O de obstrução, VA de via aérea, CE de corpo estranho. Então, é quando a gente tem aí as obstruções de corpo estranho no paciente, tá? E aí, nesses casos de obstrução, a gente precisa ter as medidas corretas. Oi, Rosalba, boa tarde. Boa tarde, querida. Por motivos maiores, eu não pude entrar antes na aula, tá?
Tudo bem, fique tranquila. Hoje tá bem tranquilo também, porque a gente tá só fazendo um fechamento com um quiz de perguntas e respostas para revisar alguns assuntos, tá certo? A senhora manda depois para mim? Sim, o início mando sim, viu? É. Então, gente, aqui, obviamente, quando eu tenho engasgo, o que é que eu faço, né? No Letra B de adulto. bola. B de bola, eu até já passei aqui sem querer, né? Mas quem já tá lendo, a letra A, bater 2 ou mais vezes nas costas, isso é o que a gente já fez muito, nossa avó fazia, nossa mãe, ou puxava a orelha, né, que é a letra D, mas a gente sabe que não tem efetividade, o que tem mesmo é a manobra, né, abdominal de compressão, que a gente tem um nomezinho, chamado de manobra de Heimlich, né, então existe um nomezinho apropriado para ela, mas não precisa lembrar desse nome, você precisa lembrar de como faz ela, de como executar. Tá? Então, a gente realmente faz aí, posiciona-se por detrás da vítima, inicia as manobras de compressão abaixo do externo, abaixo da região daquele ossinho central do tórax. Nessa região é que a gente vai fazer a compressão no sentido de subir, de subida mesmo. É como se eu estivesse fazendo um J, né? Como se eu estivesse fazendo cavando ali alguma coisa. Não é subindo e descendo. E, obviamente, É no diafragma, né, professora? Como é, Rose? No diafragma. Isso, na tentativa de fazer uma pressão na região do diafragma, né, e que ele empurre a via aérea e a gente tem essa desobstrução. Obviamente, realizar a manobra nas costas do paciente deitado, isso também não é verdadeiro. Então, novamente, letra B aí. Se fosse uma prova, estava todo mundo pontuando 100%, né? Vamos lá, uma vítima com suspeita de fratura na coluna vertebral deve ser. Isso aí bem fácil também, todo mundo lembra. Acho que sim. Letra A, apoiar em uma cadeira para melhor conforto. B, mantida imóvel enquanto se aguarda a chegada. Parece que só tem B, né, nesse quiz. C, levantada com o objetivo de ver se ela sente ou não dor, né? Ou levada ao hospital no Já banco de disse a trás. resposta, né, professora? É o B, né? Exatamente, né? A letra B. Essa tá bem óbvia, esse quiz tá bem fácil. Gente, eu quis trazer essa parte de levar no carro, no banco de trás, porque às vezes tem pessoas que acham, vamos movimentar o mínimo possível, vamos deixar deitado, a gente bota no banco de trás deitado e dá certo. Mas isso aí pode causar lesão ou piorar a lesão que já existe. Então, não entrem nessa cilada não, tá? Realmente deixe imóvel e aguarde o socorro chegar. Enquanto isso, você obviamente pode fazer a contagem de um pulso, conversar com a vítima, a contagem de uma respiração, tentar pedir para ela se acalmar, explicar o que está acontecendo. Então, essas são as medidas corretas. E não a gente ir mexer naquela pessoa que está ali com um risco a mais de ter uma piora da lesão que ela já tem, que já está por trás disso. Bora lá! Qual o tratamento, né, é submetido à vítima de animais peçonhentos, gente? Então, o tratamento para a vítima é com antibiótico, é com vacina, é com anti-inflamatório ou soros? Soros. Que soro é esse? Antiofíbrio, sei lá, é contra o veneno. O nome é complicado, né? Mas tá correto, né, gente? Então, a gente utiliza os soros antiofídicos. Esse nome estranho mesmo, né? Essa coisa aí mesmo. Pronto, esse soro, gente, na verdade a gente chama de soro porque ele é com aspecto de soro, ele é líquido, tá? E ele é feito na veia do paciente, mas é bom que a gente não confunda com o soro comum, né? O soro comum é só para hidratar, então não vai ter problema. Eu vou pegar aqui meu cachorro que chegou do pet shop, viu? Rapidinho. Tá bom, fica à vontade. Então, não é o soro comum. O soro comum a gente utiliza só para hidratar, certo? O paciente, se for grave, ele pode ficar internado, pode até precisar de antibiótico em algumas situações de agravamento, de infecção da ferida, mas para o tratamento diretamente, a gente utiliza o soro antiofídico, tá? Então, vocês estão corretíssimos, vocês lembram de tudo aí dessa parte. Vamos para o próximo, né? Os desmaios ocorrem pela diminuição de sangue no cérebro, muitas vezes,
que pode ser causada por falta de alimentação, fadiga, permanência em locais abafados, uma emoção muito forte ou até mesmo perda de sangue. Considerando-se essa informação, em caso de desmaio, deve-se: letra A, posicionar a mão sobre o umbigo da vítima, fazendo 5 compressões para dentro e para cima. B, aplicar compressa fria ou saco de gelo à pele do paciente. Puxar a orelha da vítima para trás e dirigir um facho de luz para o canal auditivo. Menina, isso aqui é totalmente absurdo. Ou D, colocar a vítima em decúbito dorsal com os pés ligeiramente elevados. Bem fácil, né, gente? Muito bem, letra D, né? Obviamente não tem sentido nenhum essa história de colocar um facho de luz. Aqui, na verdade, é colocar uma luz no ouvido, ou enfim, nada que tem aí tem sentido. Fazer uma compressa fria, fazer compressão no umbigo, não tem nenhuma dessas alternativas tem aí relação correta. Então, a letra correta é a letra realmente D. Acertaram novamente. Bora lá. Peguei. Beleza. O indivíduo sofre uma fratura e apresenta dor, que aumenta com o toque aos movimentos. Tem incapacidade funcional, que é a impossibilidade de fazer movimentos, na região que foi atingida. Tem inchaço, alteração da cor na área afetada. Considerando a situação, assinala a alternativa que apresenta procedimentos adequados na prestação do primeiro socorro. A, tentar recolocar o osso fraturado de volta no seu eixo. B, imobilizar o membro afetado. C, limpar o ferimento provocado pela exposição do osso. Ou forçar o retorno do membro que está deslocado. Letra B de bola. Todo mundo concorda? Imobilizar o membro, né? Essa aqui, gente, só para vocês entenderem, todas essas questões aqui foram questões de concurso, tá? Eu propositalmente peguei questões de concurso da parte de primeiros socorros para a gente trabalhar essa parte também. E aí, essa foi uma questão que foi anulada, só para vocês entenderem. Por quê? Porque muita gente marcou limpar o ferimento. E aí, aqui ele pergunta, considerando a situação acima, assinala a alternativa que apresenta o procedimento adequado na prestação de um socorro, mas não pergunta o procedimento mais adequado, porque a limpeza do ferimento também deve ser feita, certo? Mas não no primeiro momento, não é a primeira coisa a fazer, mas na hora que esse paciente, que eu puder analisar o tipo de ferimento, eu não vou apenas imobilizar o membro, né? E não fazer a limpeza dali para manejar aquele ferimento. Então, obviamente, eu também teria marcado B, mas as pessoas que marcaram C entraram com recurso e conseguiram anular a questão por causa disso. Então, vejam como, às vezes, a questão ela deixa margem de interpretação e as pessoas ganham mesmo a questão. Então, letra B seria a correta pelo gabarito, mas a letra C, ela foi considerada meio certa. Na verdade, a questão ela foi anulada, né? Então, todo mundo perdeu o ponto, todo mundo ganhou o ponto, né? Todo mundo foi acrescido o ponto, mas a resposta pelo gabarito era a letra B. A questão do primeiro socorro a uma fratura fechada, ali a gente estava com aberta, então por isso que a gente estava falando da questão de fazer a limpeza do ferimento, certo? Mas essa aqui, a gente está focado mesmo no socorro à fratura fechada, né? Então, A, arrastar a vítima para um ambiente mais iluminado. B, aplicar um torniquete. C, tapar a ferida com gás. Ou D, imobilizar, obviamente, como na outra, a resposta é imobilizar. Mas vejam aqui algumas questões para a gente discutir. Essa questão do torniquete, ela é muito usada quando a gente tem sangramento. O que é o torniquete? É a gente fazer aquela amarração, né, acima do local do sangramento. Teve uma época em que se usou muito, depois parou de se usar, agora já tem novamente a recomendação para se fazer quando a gente tem sangramento, tá? Mas, na verdade, o mais efetivo é a gente comprimir o local que está sangrando. Muitas vezes o torniquete ele é feito acima da lesão, na tentativa de não passar mais sangue para a lesão.
Mas a compressão, ela deve ser feita efetivamente, aí você pode usar um pano limpo, uma camiseta, o pano que você tiver no local, às vezes não tem um pano limpo, vai sua camiseta também, vai a calça jeans, né? Numa situação de precariedade de material, a gente faz uma pressão na região e região de sangramento. Mas torniquete, quando tem fratura, a gente não faz, porque fratura aberta, o osso vai estar exposto muitas vezes. Se eu for amarrar alguma coisa ali, eu vou movimentar aquele osso que está para fora. Então, a gente não amarra nada não ali. A gente só tenta comprimir onde está sangrando. Mas nunca fazer torniquete nessa situação. Outro canto também que se fala muito em fazer torniquete é na questão dos animais peçonhentos, né? Muita gente fala, amarra alguma coisa ali para impedir o veneno de se espalhar e não tem efetividade nenhuma. Nesse caso aqui não tem mesmo. O veneno vai se espalhar do mesmo jeito. Na verdade, quando a gente faz o torniquete, a gente tá prendendo a circulação daquela pessoa e pode até causar um risco de necrose na região de gangrena, então não se faz, certo? Então, estão corretos novamente. Bora lá, uma pessoa sofreu um corte no braço e apresenta sangramento, hemorragia externa. Qual o procedimento indicado? Né? Aguardar o sangramento parar sozinho? Obviamente não, né? B, solicitar doação de sangue. C, realizar a pressão direta no curativo, com o curativo local. Ou D, ligar para familiares. Obviamente, letra C, né, gente? Isso. Essa foi uma questão também que gerou problemas, mas aqui não foi anulada porque ele diz qual o procedimento mais indicado, né? Então, é o mais indicado. Porque se fosse na prestação de socorro de maneira geral, você iria contactar a família, obviamente, da pessoa, né? Mas aqui ele pergunta, numa situação para conter a hemorragia, não no procedimento de maneira geral do primeiro socorro. Então, para conter, obviamente, letra C, tem que fazer a pressão com curativo no local. Vamos lá, vamos falar de convulsão então agora. Então, ao socorrer vítimas que apresentam um quadro convulsivos, relembramos isso também nesse módulo de saúde e seus cuidados, né? A convulsão que a gente está falando aqui é aquela que traz aqueles movimentos involuntários, tremores, o paciente cai ao chão. Então, letra A, colocar um lenço ou um papel de pano, um pedaço de pano entre os dentes da vítima para evitar mordidas na língua. B, procurar usar seus próprios dedos para manter a boca da vítima aberta. C, segurar firmemente a vítima. Ou D, não se incomodar com as roupas da vítima. Essa é bem polêmica, eu trouxe ela para a gente discutir mesmo. Eu falaria que não seria nenhuma das quatro, porque a única coisa que a gente tem que ajeitar é a cabeça do paciente e não imobilizá-lo. E aí, alguém acha outra coisa? Me falem aí. Tem que deixar ele à vontade, né? E lateralizar a cabeça para não sufocar em caso de vômito e não bater a cabeça e machucar. Só isso. Bora, o resto do povo, o que é que acha? Concorda com Rose? Professora, eu ainda iria no C. Aliás, eu ficaria em dúvida entre a C e a A. Entre a C e a A, né? Então, gente, só para vocês entenderem como são questões, às vezes, mal elaboradas, né? A resposta do gabarito era A. Mas essa resposta é uma resposta muito antiga. É um procedimento que a gente não faz mais, né? É uma situação em que a gente evita fazer porque antigamente e hoje se tem a ideia do risco de asfixia numa convulsão, porque se fala muito da questão do paciente morder a língua, né? Ou a língua dobrar e parar a passagem de ar. E aí se falava muito antigamente, de colocar um pano na boca, algum objeto, alguma coisa para esse paciente não morder a própria língua, né? Mas hoje a gente não faz isso, gente, porque existe o risco de sufocamento também. Durante a convulsão, a gente tem 2 entradas de ar, no nariz e na boca, tá? Então, se aqui não der conta na boca, pelo nariz vai entrar ar. A gente pode ter aí quadros de situações de que o paciente possa ficar um pouco mais arroxeado,
tá? Durante a crise, mas isso não vai representar uma situação que a gente vai precisar botar a mão na boca para desobstruir via aérea, a não ser que ele esteja com algum objeto na boca na hora que acontece a situação. Aí, nesse caso, seria importante a gente tentar retirar esse objeto sem colocar, obviamente, os dedos na boca. Então, vamos supor que o paciente estivesse mastigando na hora que sofreu a convulsão e aí ainda tá com um garfo lá pendurado na boca, algo assim, a gente pode retirar um canudo, mas nunca colocar nenhum objeto, botar os dedos, nem nada, assim. Então, o ideal é que a gente proteja a via aérea do paciente lateralizando ele, colocando ele de lado, tá? E aí, quando ele fica de lado, se tiver secreção, algum alimento, algum resíduo, vai sair dessa maneira, mas não é para botar nada na boca, nem é para colocar pano na boca, porque pode asfixiar, o paciente pode morrer asfixiado, sem ar. Então, aí realmente não teria nenhuma alternativa correta. Foi uma questão anulada no concurso, não lembro de onde foi essa, mas para vocês verem, gente, como também tem questão mal elaborada. Aqui entrou com recurso e foi anulada aqui, mas no gabarito era A e a gente sabe que isso não deve ser feito, tá? Então, eu trouxe bem vida real para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Todo mundo aqui tem capacidade de fazer essas provas aí de nível médio para concurso, que são questões como essas que vocês estão vendo aqui. Bora lá. Ao cair de uma bicicleta, um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto. O atendimento mais adequado de primeiro socorro à vítima, com suspeita de fratura na coluna, e no pescoço, deitar de barriga para baixo, jamais movimentar a vítima, deitá-la de lado ou deitar de costas. Letra B, de bola. Letra B, né? A gente já fez uma questão parecidíssima com essa agora. Obviamente, novamente, retomando, nunca a gente movimenta a vítima, então a vítima ela tem que ficar quietinha, paradinha no cantinho dela. Então, gente, era isso. Viram que foi bem rápido hoje. Era só pra gente realmente fazer essas considerações finais. Eu quis trazer esse quiz. Todo mundo que está aqui já ganhou um pontinho no próximo módulo. Já vou passar para a Bruna isso, certo? Então, já tem um ponto extra aí para o próximo módulo de vocês. Então, boa sorte. Eu queria aqui dizer que eu fui muito feliz dando aula para vocês, essa turma muito boa, a turma de vocês, uma turma que participa, uma turma que interage, uma turma que está presente. Me apeguei muito a vocês, não quero que a gente pare o contato, vou estar no grupo. Eu sei que vocês vão para o último módulo agora do curso, né? Mas a gente ainda vai se ver, porque com certeza ainda ficaram algumas coisas que vocês vão precisar fazer. Até a pandemia acabar, a gente precisa colocar isso em dia, né? Mas o próximo módulo vem aí. Vocês estão com material, é profissão de cuidador esse próximo módulo. Eu também já tô com saudade de vocês. A gente vai se ver, obviamente, as sextas mais. Aproveito aqui já para divulgar dessa semana, né? Na sexta mais eu vou estar junto com uma psicóloga falando sobre alienação parental. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Mas quando a gente tem aí na separação, muitas vezes, de pai, um pai bota um filho contra a mãe, ou a mãe bota o filho contra o pai, e tudo isso interfere na criação dessa criança, como essa criança cresce, como ela encara isso, certo? Então, sexta-feira, 10 horas, não, essa semana vai ser 2 horas da tarde, vai ser 14 horas. A gente vai ter essa discussão lá no nosso Facebook, então eu aguardo vocês, eu vou estar lá presente para a gente discutir um pouco o tema, né? Colocar aí a pauta em questão e falar com um especialista, com a pessoa que entende na situação da criança, o que fazer nessas situações de separação, que são muito comuns. Vai ser no Facebook. Aí, Facebook, caso, Aline. Facebook. Não, sou eu, Rosalba. Rosalba, sim. Tá bom, Rosalba. Facebook, 10 horas. Como é que eu faço? Eu não tenho vocês, não. Toda vida, quando é umas 10 para as 10, uns minutinhos antes, as meninas mandam um link lá no grupo. Aí você aperta e já vai direto. Tá, ok. Obrigada. Professora, essa é a última aula da senhora? Sim, hoje é a minha última aula. O próximo módulo é com a professora Bruna, ela é psicóloga, ela vai dar a parte de profissão de cuidador para vocês. Ô, mulher! Mas vocês vão adorar a Bruna. Realmente ela é a pessoa mais capacitada. Eu já conheci ela.
Pronto, ela é a pessoa mais capacitada para dar isso para vocês terem essa visão mesmo da profissão em si, o que é que ela faz e como é que eu posso encarar essa parte psicológica para lidar com o paciente, com a família. Então, vocês precisam desse módulo, é um módulo bem importante, viu? Então, tá aqui. Eu quero agradecer, professora. Eu que agradeço a vocês. Foi ótimo, amei suas aulas. Depois você põe seu Instagram lá no grupo para eu te seguir. Sim, eu vou colocar. O meu Instagram é o meu nome, Ilana, com 2 N's, mas eu vou botar. E aí é DC, eu vou mandar lá pro grupo, aí vocês me seguem, tá bom? Beleza, um E beijo, aí meu vocês amor. vão me acompanhando, que a gente fique com a nossa amizade. O que precisarem de mim, vão pro meu privado, eu respondo quando posso. Às vezes não posso no momento, mas na hora eu respondo. Estou sempre disponível para tirar dúvidas de vocês, viu? Um beijo, amo suas aulas. Um beijo, meus amores. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. E próxima semana vocês participem. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, meu povo. Boa tarde pra todos. Tchau. Tchau, boa tarde. Tchau. Boa tarde. Boa tarde, professora.